Fala, fiel, tranquilo? Lili Nascimento acabou de trazer as últimas informações atualizadas do Coringão diretamente da Neoquímica Arena para essa partida contra a Porcada nessa quinta-feira final do Paulistão. E a Lelê do estádio 97 mais uma vez tá demais e dessa vez ela rasgou o verbo sobre algumas situações que estão acontecendo dentro do Corinthians. Ela largou o aço ao vivo no programa e também uma matéria super especial sobre Yuri Alberto, que pode marcar o seu nome na história do Coringão como o rei dos clássicos nessa quinta-feira na final do Paulistão. E Rodrigo Garro tem a sua situação revelada. Vai ou não pro jogo? Vamos trazer as informações aqui no vídeo de agora, então já se inscreva aí no canal. Deixa seu like aí para ajudar o nosso trabalho. Vamos pro vídeo. Estou aqui na Neoquímica Arena, palco da decisão da próxima quinta-feira entre Corinthians e Palmeiras pelo Campeonato Paulista. Vamos atualizar aí o torcedor corintiano sobre os 5 atletas que estão com as suas seleções. A começar pelo Memphis Depay. Ainda não está em solo brasileiro, tá? Está chegando, não vai treinar nesta terça-feira, porque o treino acontece na parte da manhã. Ele não chega a tempo para o treino, mas o que dá para garantir ao torcedor é que no treino desta quarta-feira, de amanhã, o treino da quarta-feira à tarde, ele estará com toda a equipe, tá? Então, Memphis Depay, mesmo não chegando para o treino de hoje, desde que terminou o jogo contra a Espanha, lá na Espanha ele começou um processo de recuperação com a seleção mesmo, depois no jatinho particular dele, então ele vai chegar, digamos assim, recuperado, mas não chega para o treino desta terça-feira. Romero entra em campo pelo Paraguai, né, na noite de hoje contra a Colômbia. Ambos chegam em um voo fretado, parceria de Corinthians e Palmeiras. Então, Richard Rios e Romero, meia-noite da quarta-feira, já virando o reloginho ali, entram no voo fretado diretamente para o Brasil. Félix Torres, que estará jogando pelo Equador lá no Chile, vem em um voo normal na classe executiva, deve chegar na manhã da quarta-feira. E aí, o Corinthians fretou um voo para André Carrillo e também para o Martínez. Ambos se enfrentam na noite de hoje na Venezuela. Vamos ouvir o que o presidente Augusto Melo falou sobre esse voo fretado, que eles cheguem a tempo para o jogo, claro. O Fabinho Soldado está no comando disso, já autorizei ontem que o que precisar, o que for necessário, a gente está dando toda a estrutura para buscar os 2 atletas, no caso o Carrillo e o Martínez, né, que joga, e acho que embarca lá dia 26, se eu não me engano, às 0 hora. A gente está dando toda a estrutura para que eles possam vir. Tá aí, então todos os atletas vão voltar, tá? Eles se juntam à equipe na quarta-feira. Agora fica a critério da comissão técnica e departamento médico se eles terão condições, tá, de treino em campo com bola mesmo, ou se farão apenas um trabalho interno de recuperação muscular para a grande partida, a grande final da quinta-feira, amigos. Sigo por aqui na Neoquímica Arena. Yuri Alberto marcou 31 gols no ano passado. Foi o artilheiro do Brasileirão e do futebol brasileiro como um todo. Centroavante, muitas vezes contestado por torcida e mídia, atravessou uma crise existencial no primeiro semestre da última temporada. Foi parar até na terapia por críticas e ofensas que recebeu. Teve fé e deu a volta por cima. Recuperado mentalmente, potencializado com a chegada de Memphis Depay e municiado por Rodrigo Garro, tornou-se decisivo. Cara, aquele pensamento que eu tinha no ano passado de querer sair, de querer ir embora, acho que graças a Deus saiu, tô muito feliz aqui. Se tiver de acontecer, acho que vai acontecer da forma como eu falei, só se for positivo pro clube. Então tô muito feliz, não sei como é que vai ser. Chegando essas propostas, a gente pode também pensar em alguma renovação, não sei, vou conversar com o pessoal depois, mas eu tô muito feliz aqui. Pô, cara, eu quero dar muita alegria para esse torcedor e a gente sabe que esse ano a gente quer conquistar alguma coisa, cara, e isso é o que mais, que nem o Garro teve uma boa proposta também e quis ficar porque quer ganhar títulos, então a gente vai atrás desse grande objetivo. Artilheiro do Timão nos clássicos da atual temporada. 5 gols no Paulistão, tudo diante dos grandões, dos maiores rivais. Contra o Santos na fase de grupos e também na semifinal. Além do gol da vitória do Coringão no primeiro derby da decisão, dentro do Allianz Parque. Pode até ter sido o gol do título, vai saber. No século, Yuri Alberto só perde a artilharia em clássicos com a camisa alvinegra para 2 caras, Jô e Danilo, que fizeram 12 cada um.
Yuri tá na cola com 11 tentos assinalados. Está na cola também de Romero, o goleador máximo da Neoquímica com 42, contra 39 do Yuri Alberto, que segue na briga. Se na janela passada quase vazou do Parque São Jorge, aparentemente acertou ao mudar de ideia, para o bem dele, do clube e da fiel torcida. O dia do Fico aconteceu aqui na TV Gazeta, em primeira mão, durante a 21ª edição do Troféu Mesa Redonda. Fica no Corinthians? Sim. Opa! Essa... Olha lá, Hugo. Pera aí. Ela tosse Minha de garganta Malboro. tá ruim, velho. Mas, Muito vento, cachaça, vai lá. O Lele, mano, é o seguinte, hoje começou a venda, né, pro jogo da final, quinta-feira. E, cara, já vi um monte de gente postando aqui que já o cambismo tá comendo Já solto. começou terminada a venda, né? Porque num segundo já não tinha mais ingresso, até que os ingressos PCDs sumiram. Tem cambista vendendo ingresso PCD, que é ingresso gratuito, mano. Então, assim, realmente, o Corinthians perdeu a mão nessa questão dos ingressos com cambismo, né? E pra piorar tudo, Bento, teve um funcionário que foi demitido recentemente, que deu uma entrevista aí pro GE, o Marcelo Munhões, e ele falou que ele identificou lá dentro, ele trabalhava com TI, né, ali, identificou lá dentro que logins do próprio clube estavam pegando ingressos de forma, né, abusiva, digamos assim, e que provavelmente são ingressos que vão parar, sim, na mão de cambistas. E ele denunciou lá, falou que tinha que fazer alguma coisa para ser resolvido e tal, e ele foi demitido, né? E ele fez um BO, inclusive, sobre isso, e denunciou agora, falou com o GE, falou com alguns veículos de imprensa aí. Então, assim, mano, a gente sabe que tem muita coisa irregular dentro do Corinthians. Questão de base, tudo, a gente sempre criticou aqui, só que tem coisas que a gente não tem tanto acesso, né, pra gente ter de fato uma noção do que tá acontecendo, se realmente é roubo, se é isso, é aquilo, se é desvio. Só que a gente critica. Agora, quando isso vem parar na parte de ingressos, pra mim é mais absurdo ainda, pra mim é o auge, né, do que a gente tem que criticar, porque você tá prejudicando a sua própria torcida, o próprio torcedor que tá sempre ali comprando ingresso, apoiando o clube. Mas isso tudo é na gestão do Augusto Melo? Tudo na gestão do Augusto Melo. Então, inclusive... Não. Mentira, mano. Não. Eu vi o Mano canonizando o tal do Augusto Melo alguns meses atrás. O Mano apresentou chaveirinho do Melinho, chaveirinho do presidente, o Melinho. Não, inclusive o Mano vai descer o pau agora que eu conheço, mano. Jamais ia endeusar uma pessoa. Meu Deus. Não, pelo contrário. E é o seguinte, mano, mas, isso Lelê, aí... diga, vai lá. Complementa aí. Diga aí. Não, assim, a gente que tem um microfone, que a gente fala pelo torcedor também, mano, acho que é o momento agora da gente cobrar o senhor Augusto Melo e que ele realmente tem uma solução, porque não adianta ficar soltando notinha. Notinha engana trouxa, não resolve nada. Anteontem soltaram uma nota aí, estamos lutando pro ingresso legal, não sei o quê. Agora aí abriu hoje a venda pro ingresso contra o Palmeiras, já não tinha mais, e já tá cheio de cambista vendendo com um preço abusivo. Ingresso de leste inferior ali, que é R$150, tem cambista vendendo por 950. Um verdadeiro absurdo que estão fazendo. Ô, Lelê, só rapidinho antes de passar a bola pro Mano. Ô, Mano, rapidinho. Só antes de passar a bola pro Mano aí, Lelê, queria mandar um abraço aqui pro Anderson Leme, do programa Aeroporto, Área Restrita. A gente falou a semana passada. A gente passou aqui a semana passada, pra quem, fosse de repente do programa, da produção, quisesse entrar em contato, então... Escolhi pro Sombra também o contato do Paulo Angelito, lá o Anderson Leme falou que vai revelar aqui o time de coração dele quando ele estiver presente no Estádio 97. Mas Anderson, um abraço pra você, toda a galera do programa aqui. É fãzato. Não sei, ele vai revelar aqui. Anderson, tamo junto aí, um abraço pra você e pra toda a galera do programa aí, sensacional. Legal, mas abraço é isso aí, mano. Mas era pra trazer no Morde a Sopra, né? Mas vem no Estádio 97 também. Vai fazer barba e cabelo. Boa. Pode vir. Maravilha. Cara, e vou te falar, mano, eles podiam fazer um episódio quando o Domênico voltar, por exemplo, de Orlando. Porque o Domênico, ele volta, ele vai com uma mala, vai com uma mala de mão e volta com 18. O Domênico, ele parece o Coronado desembarcando no Brasil. Lembra quando o Coronado veio com 30 malas, velho? Você é mudança. Vamos fazer um episódio só com o Domênico. Tá enganado com relação à pessoa. E a cara de pau do Domênico, mano, ele passa pela alfândega
Negão, os caras falam, o senhor não tem nada pra declarar? Isso aí Não. Isso não é Será, coisa do Domênico? Domênico, não. Será, Domênico? Os caras voltam. Tem cara Vou que dizer teve pra cara você daqui que veio com 4 relógios, um em cada perna e um em cada braço. Então. Eu não vou falar que era tornozeleira eletrônica. Mas, ô Lelê, com relação ao fiel torcedor, antes da gente chegar já na gestão atual, o fiel torcedor do Corinthians ele vem caindo há muito tempo e principalmente depois da saída do Lúcio Blanco. O Lúcio, quando ele era o gestor do fiel torcedor, o Corinthians ele era parâmetro e referência para vários clubes brasileiros que ligavam dentro do Corinthians para saber como é que era feito, para tentar realmente copiar e fazer alguma coisa decente para os seus torcedores. Com o passar do tempo, Lelê, e não é de hoje que o fiel torcedor vem recebendo críticas, inclusive há muito tempo, é pontuação que some, é pontuação que não é acreditada, aí na hora que abre e corrige a pontuação, o cara já não tem mais direito à compra. Então o fiel torcedor ele vem caindo ano após ano. E para mim é uma indecência o Corinthians não ter implantado ainda o reconhecimento facial para combater o cambismo. No Palmeiras isso daí já aconteceu há algum tempo e não vou dizer que solucionou, porque o cambismo é um problema mundial. Não é um problema brasileiro, ele sempre vai ter, sempre vai existir, porém, você consegue criar dificuldade para esses vagabundos. Você consegue criar dificuldade. Se você puser o escaneamento lá, a cara do cara na porra do tablet, o cara vai entrar com o ingresso dele e ele sendo o proprietário da carteira. Acabou, irmão, acabou. Eles vão pegar ingresso, sei lá, de patrocinador do raio que o parta pra tentar vender depois, e aí depois que se virem com relação a isso. Mas vai ser uma parte mínima de cambismo. Não é a excrescência, a indecência que acontece hoje. Inclusive, eu vi agora, Lele, acho que tá no UOL, que o Corinthians abriu um inquérito pra fazer uma investigação. Inquérito não vai resolver. O clube, se ele quiser, por pessoas competentes dentro do clube, nesse sentido, ele consegue levantar quem tá lucrando com isso. Porque, ô Lelê, na boa, aí você até falou, mas eles estão prejudicando a própria torcida. Ô Lelê, quando o cara vende uma vaga numa categoria de base para um filho de não sei quem, conhecido de não sei quem, eles já estão prejudicando a torcida. Porque eles estão colocando na base do clube um jogador porcaria, uma tranqueira que não vai virar merda nenhuma como jogador. Mas tá lá ocupando espaço de quem pode ser um. Então, nesse ponto, Lelê, os caras que usam o clube de balcão de negócio, ele não quer saber se ele vai prejudicar o clube, ele não quer saber se ele vai prejudicar o torcedor, não estão nem aí. Eles estão ali por ego, por vaidade e para ganhar dinheiro às custas do clube. O que tem de vagabundo no futebol, infelizmente, Lelê, isso é uma praga que é muito difícil a gente tirar. Sabe, por mais que de vez em quando o barco afunde e alguns ratos se afoguem, como aconteceu em 2007 no Corinthians, mas sempre sobra um. Sempre vai sobrar um preso numa tábua, sempre vai sobrar um ali preso na bandeira que não afundou. E esses ratos depois eles voltam a se multiplicar. E, infelizmente o Corinthians ele é assim. Ele é assim. Para conseguir eliminar todo mundo tem que refundar o clube. Tem que refundar o clube, porque é uma indecência o que acontece há muitos anos dentro do Corinthians. O Corinthians, Lelê, ele sempre foi uma das maiores folhas salariais do Brasil. É que hoje o Corinthians ele tem um time competitivo, é um bom time. Mas há quantos anos, Lelê, a gente via time mequetrefe do Corinthians, inclusive no top 2 de folha de pagamento? Na gestão do Andrés tivemos mais de 100 jogadores sob a tutela do clube, mesmo que tivessem emprestados, mas estavam lá, vinculados ao Corinthians e o Corinthians pagando boa parte do salário. Isso não pode acontecer. Sabe por que não pode acontecer, Lelê? Porque nas empresas desses caras, eles não fazem isso. No CNPJ que ele responde, ele não faz isso. Agora no clube, é sempre jogando a pista pro próximo. E aí o Corinthians ele não tem hoje quase 2,5 bi de dívida à toa. Fiel, graças a Deus, ótima notícia no Coringão antes da partida contra a Porcada, porque Rodrigo Garro, que não atuou no primeiro jogo por conta de problemas no joelho e para não enfrentar aquele gramado sintético do Allianz Alagado Parque, foi confirmado para a partida dessa quinta-feira pelo segundo jogo da final do Paulistão. Rodrigo Garro aí que vem realizando treino em 2 períodos nessa data FIFA e também fazendo um tratamento especial no joelho. Ele foi confirmado antecipadamente para a partida, ainda não se sabe se ele já vai voltar diretamente no time titular no lugar do Romero, mas disponível para a partida, isso já é certeza. Rodrigo Garro vai para o jogo, agora a única situação é se ele vai ser titular ou vai ficar disponível no banco de reservas. Quase certeza que ele vai voltar diretamente como titular, já que ele até poderia ter jogado no último jogo, não jogou mesmo por conta da diretoria, a comissão técnica querer poupar o jogador e não arriscar no gramado sintético, mas provavelmente ele volta como titular. E eu quero trazer aqui a diferença que é quando o Rodrigo Garro
tá no time do Corinthians. Olha os números do argentino desde que chegou no Coringão, e esses números eu tô trazendo de 2024 para você entender a importância de Rodrigo Garro, camisa 8 agora no Corinthians. O Brasileirão do ano passado ele participou de 36 jogos, Fiel, marcando 10 gols e dando 10 assistências, ou seja, de 36 jogos ele teve 20 participações em gols, sendo 10 gols e 10 assistências no Campeonato Brasileiro. E ainda teve na Sul-Americana, ele participou de 11 partidas, marcando 2 gols e dando 2 assistências, e também na Copa do Brasil, onde ele deu 2 assistências. No Campeonato Paulista, lá no início do ano de 2024, ele ainda disputou 6 partidas e marcou 1 gol. No total, ele disputou 62 partidas em 2024, marcando assim 13 gols, dando 14 assistências no Coringão. E tudo isso, Fiel, com aquela draga que a gente passou ali no primeiro semestre de 2024, onde a gente via Rodrigo Garro dando assistências absurdas e o ataque do Corinthians muitas vezes não funcionando, inclusive Yuri Alberto, que estava numa fase bem difícil. Ou seja, se aquelas situações de gol que Rodrigo Garro deixou vários jogadores em posição de marcar, esses números de Garro ainda poderiam ter sido muito maiores no quesito de assistência. Ele que foi o melhor meia do Campeonato Brasileiro, e a gente sabe da importância do argentino para esse jogo de quinta-feira. Ainda na minha humilde opinião, o Romero ele foi crucial na partida jogando no Allianz Parque, porque ele repôs muito bem ali na marcação, ajudando o Timão nesse quesito, e com toda a sua experiência também, ele é o capitão da equipe, né? Quando o Romero não tá, normalmente Hugo Souza se torna capitão dessa equipe, às vezes até Gustavo Henrique, e a gente viu ali que o Romero foi bem importante naquela partida, mas a gente sabe que o argentino, apesar de estar abaixo nessa temporada, vai ser mega importante nesse jogo. Então Rodrigo Garro aí confirmado, e com números como esse a gente sabe que ele pode fazer a diferença numa bola sequer, né, fiel? Então já se inscreva aí no canal, deixa seu like se você gostou dessa notícia do nosso camisa 8 confirmado aí para a partida. E agora é fazer um grande jogo pra gente levantar essa taça. Então até o próximo vídeo, Fiel, fica com Deus, tamo junto.